Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o mundo espiritual e como vencer as armadilhas do diabo. Hoje nós vamos aprender alguns passos importantes que muitas vezes nós podemos deixar de lado e acabar caindo em uma armadilha do diabo. Hoje eu vou ensinar quais são esses passos para que nós possamos vencer e continuar prevalecendo aí contra as artimanhas do nosso inimigo. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Bom, a palavra de Deus é bem clara. O diabo quer devorar a vida do Filho de Deus. É isso que ele quer fazer. E na Bíblia também relata claramente que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós devemos estar bem atentos, ele está ao derredor. Enquanto que os anjos do Senhor, que estão acampados ao nosso redor, estão ali o tempo todo nos guardando e nos vigiando. Motivo pelo qual o diabo não nos devora. Agora, o que faz com que o diabo tenha acesso às nossas vidas? O que vai fazer o diabo entrar totalmente ali nas nossas vidas e danificar, trazer danos que muitas vezes são até irreparáveis? Somos nós mesmos os culpados. Por quê? Nós abrimos margens para que ele entre. Nós damos lugar ao diabo. Na Bíblia fala para nós não darmos lugar ao diabo. E é isso que muitas vezes a gente acaba esquecendo e fazendo o contrário. Bom, aqui nós vamos aprender os 4 passos fundamentais para que nós não caiamos aí nessas ciladas. O primeiro deles é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. A partir do momento que a gente conhece qual é a missão de Deus na nossa vida, e a partir do momento que nós permanecemos ali perseverantes, nós não vamos cair. Isso aí é fato. Então conheça, porque uma pessoa que não conhece a vontade de Deus para a vida dela, muitas vezes é uma pessoa inconstante, uma pessoa que não sabe qual é o propósito de Deus para a vida. E isso faz com que essa pessoa fique oscilando. Isso é muito perigoso, porque aí o inimigo ele vai agir. O segundo ponto é conhecer a si mesmo. Nós temos sim de conhecer quais são os nossos gostos, quais são as nossas vontades, quais são os nossos desejos. Quais são as coisas que nós mais gostamos, o que nós não gostamos. E principalmente conhecer quais os nossos pontos fracos e quais são os nossos pontos fortes. Uma pessoa, por exemplo, que é chegada numa conversa fiada, uma pessoa que gosta de fofocar. O que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa tem que fugir da aparência do mal para que ela não entre no pecado da fofoca. Uma pessoa que murmura, por exemplo, reclama o tempo todo. Essa pessoa ela vai ter a sabedoria de tentar ser mais grata, tentar ver as coisas com os outros olhos. Quero dar um exemplo aqui na minha família, por exemplo. Nós temos muitos casos de bebida alcoólica, fraqueza nessa área. E eu tive durante muito tempo essa fraqueza. Mas a partir do momento que eu conheci essa minha fraqueza, eu consegui vencer, eu consegui lutar contra as armadilhas do diabo. Porque o que o diabo faz? Ele sabe, por exemplo, que eu tenho a fraqueza da bebida. Ele vai usar vários recursos ali, ele vai usar uma festinha que tem a bebida alcoólica, uma amizade que gosta de beber. Então ele vai usar vários fatores para te levar para o buraco, naquele pecado que você tem aquela tendência a cair. Isso por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos os nossos pontos fracos. O diabo ele vai agir só no seu ponto fraco. Não preocupa pensando assim, não, ele vai vir, ele vai agir, por exemplo, eu sou uma pessoa muito perseverante. Ele não vai agir na sua vida nesse ponto. Ele vai agir naquele ponto exato que ele sabe que você vai cair. E ele tem estratégias. O próximo passo, o terceiro ponto, é o vigiar, orar e jejuar. A pessoa que vigia, tem uma vida de vigilância, ela vai estar observando o tempo todo o que está acontecendo ali no mundo espiritual, tanto no físico quanto no espiritual. Teve uma vez que eu ouvi uma
uma pessoa dizer que tudo que acontece no físico, primeiramente acontece no espiritual. Então, se a sua vida está provavelmente assim atrapalhada na vida financeira, é porque automaticamente alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Vai para o joelho orar. Vai orar, pedir discernimento de Deus para que Ele te revele o que está acontecendo. Por exemplo, a sua família não vai muito bem, está acontecendo muita coisa, está acontecendo muita briga, está acontecendo muita discórdia. Vai lá para o joelho. Alguma coisa está acontecendo lá no mundo espiritual. Então, fixe no seu coração. Antes de acontecer no físico, primeiro acontece no espiritual. E, por fim, o quarto ponto, que é um ponto também muito interessante, que é quando o inimigo, o adversário, ele vai usar os nossos sentimentos, as nossas emoções, através de familiares, através de amigos, através de colegas de trabalho, as pessoas que estão mais próximas de nós. Ele não vai usar, ele pode até usar uma pessoa que está distante, mas geralmente ele vai usar aquelas pessoas que estão mais próximas. Então fica atento, não vai brigar com seu familiar, não vai brigar com seu amigo. Use a sua oração, use a vigilância na oração, que aí o diabo vai fugir. Quando a gente tem uma vida de vigilância, oração e jejum, o diabo ele não resiste, ele sai. Ele tem que sair, porque nós somos mais fortes em Cristo Jesus. Nós temos o autor da vida. Vamos vigiar. E por fim, eu tenho que contar uma historinha que minha avó me contava quando eu era mais nova, e ela falava que tinha uma cidadezinha muito pequena e que ia ter um baile. E assim, as moças estavam se preparando, né, naquela empolgação toda. E aí começou a festa, então tinha muita gente na festa e de repente apareceu um rapaz muito lindo, muito maravilhoso, que despertou a atenção de todas aquelas moças. Aí esse rapaz, ele chamou uma das moças para dançar. Quando ela estava dançando, ela estava ali observando aquela maravilha de rapaz, ela nunca tinha visto uma pessoa tão maravilhosa. Ela foi observar. E na hora que ela olhou para baixo, ela viu uma pata. E aí minha avó falando na sabedoria dela que a pata era o diabo, era do diabo. Era mostrando que aquele rapaz vinha em forma de luz, mas vestido bem, né, muito bem arrumado, mas era o próprio diabo, para tirar a atenção daquelas moças. Então assim, fica atento, porque o inimigo, ele não vai aparecer de uma forma feia para você. Ele não vai aparecer aí falando, eu vim para te destruir, eu vim para te matar, vim para te roubar. Não, ele vai vir de uma forma que vai te deixar encantado, vai te deixar enamorado. Então vigia. Muitas vezes ele vem dessa forma, ele vem trazendo coisas maravilhosas. Teve uma vez que chegou uma pessoa aqui na minha casa me oferecendo um emprego. E eu fiquei, assim, de certa forma, assim, muito interessada com aquilo. Mas aí depois eu fui ver a fundo, era algo que ia destruir a minha vida totalmente. Então, assim, Deus nos revela, o Espírito Santo, se você estiver com vida de jejum, oração e vigilância, o Espírito Santo vai te falar na hora, minha filha, vigia, porque não é seu, não é coisa da minha parte. Deus, ele te fala na hora. E lembre-se sempre dessa frase. Nem tudo que reluz é ouro. Isso é fato. Nem tudo que vier muito bonito, com muita facilidade, pode vir da parte de Deus. Então vamos vigiar, vamos buscar em oração, que nossa vida seja de atenção total referente ao mundo físico e ao mundo espiritual. Lembrando que tudo que acontece no físico, primeiro está acontecendo no espiritual. Vamos continuar orando, perseverando, e que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês que estão acompanhando aí os meus vídeos, que Deus os abençoe, que Deus possa fazer com que cada vez mais você esteja forte na presença do Senhor. Eu desejo muitas bênçãos e desejo aí muita perseverança, vigilância, oração e jejum na sua vida. A paz do Senhor Jesus.